Advertência para a igreja do irmão Otniel. No livro de Gênesis 1 versículo 26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Shalom, queridos, aqui quem vos fala é o vosso irmão Otniel, servo de Jesus Cristo, chamado para evangelista, separado do mundo para o evangelho de Deus, o mesmo Deus que havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vos chamados para serdes de Jesus Cristo, e serdes imitadores e semelhantes a Cristo, como diz as Santas Escrituras. A todas as igrejas de Jesus Cristo, aos amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja de Cristo, o Senhor por meio de seu servo tem uma advertência à sua igreja, que deixou o primeiro amor, e já não anda semelhante ao Senhor dos céus, a quem é dada toda a honra, glória e poder. Para de curvar ao Senhor desta terra, aos prazeres da carne, aos prazeres dos olhos e à soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo. Porém o mundo passa e os seus prazeres, mas o que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Amados, sabemos, pois, que Deus no princípio criou os céus e a terra, e deu a terra para Adão, a fim de dominar e sujeitar tudo o que havia sobre a terra. Porém a criatura era feliz e vivia na presença do seu Criador. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando falamos de possuir a semelhança do Senhor, nós aprendemos que a imagem é o nosso rosto e a semelhança é a nossa alma, de onde provém o nosso caráter. O primeiro homem possuía o caráter de Deus, que é a semelhança do Senhor, e nós sabemos que o caráter de Deus é santidade, porque nosso Deus é santo. O nosso Deus tem muitas qualificações, todavia entre todas as qualificações o nosso Deus é qualificado apenas uma vez. O nosso Deus é bom, é misericordioso, é amor, é de paz, é benigno, entre outras. De todas as qualificações o Senhor é qualificado somente uma vez, porém na qualificação da sua santidade, o nosso Deus é santo 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. Apocalipse 4 versículo 8 e Isaías 6 versículo 3. Por isso, se notarmos bem na Escritura, o Adão foi feito santo desde o dia em que o Senhor soprou o Espírito de vida nele, e o fez alma vivente, porque possuía a natureza espiritual de Deus, o caráter do Criador, que é santidade, e por ter a mesma natureza com Deus, ele poderia falar com o Senhor livremente, pois o Senhor descia até ele no jardim na viração do dia. Gênesis 3 versículo 8. Pois sendo Adão filho, ele poderia ter permanecido para sempre na presença do Senhor, porque está escrito: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. João 8 versículo 35. Adão poderia ter ficado se permanecesse como filho, pois o filho para sempre fica, porém o servo não, pois no momento em que o Adão comeu do fruto, ele pecou e logo tornou o seu servo, porque está escrito: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8 versículo 34. O Adão não era mais filho de Deus, nem servo do Senhor, porém do pecado. Por essa razão foi tirado da presença do Senhor. Ver em Gênesis 3 versículo 23, diz assim a Escritura: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. Parece coincidência, porque na carta de Paulo aos Romanos 3 versículo 23 diz assim a Escritura: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Assim que o Adão pecou, deixou a condição de filho, para a condição de servo, e foi destituído da presença e da glória do Senhor, porque não mais era filho, porém servo, e o servo não permanece para sempre, apenas o filho pode permanecer. Adão já não poderia permanecer na presença do Senhor, pois não era achado digno diante do Senhor, porque a sua alma estava contaminada pelo pecado, e pelo pecado perdeu a semelhança que é o caráter do Senhor, a santidade, e já não poderia estar perto do Senhor, porque está escrito: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Disse Paulo aos Hebreus 12 versículo 14. E depois de Adão ter pecado, entrou o pecado ao mundo e o pecado a morte. Como toda raça humana nasceu de Adão, o homem adquiriu a condenação por causa do pecado de Adão, porque viemos da semente de Adão, mas estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vivificou juntamente com Cristo na cruz, pela graça, por meio da fé. Paulo, em uma das suas narrações inspiradas pelo Espírito Santo, disse ao povo de Roma: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança do pecado de Adão, o qual é a imagem daquele que havia de vir, o Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se, pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5 versículo 12, muitos cristãos acreditam que a graça por ter superabundado invalidou o pecado, que salvo uma vez, salvo para sempre, o pecado seria inválido se não houvesse lei alguma. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15 versículo 56. O que dá força ao pecado é a lei, e hoje lemos um novo mandamento na lei. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22 versículo 36 ao 40, o novo mandamento é a lei da graça, a lei do amor, porque pelo amor do Senhor, Cristo foi na cruz trazendo redenção pela graça, porém na lei antiga, como está escrito, ouvistes que foi dito olho por olho, e dente por dente. Cristo, porém, nos diz que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6 versículo 12, a nossa luta não é contra o nosso próximo que é carne e sangue, porém sim contra os espíritos malignos. A superabundante graça não revogou o pecado ou a lei. Se nós vermos em uma outra exortação de Paulo aos Romanos, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da graça que não revogou a lei, Romanos 6 versículo 1 ao 14, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado,
para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim também vos considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai ao vosso a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veio, porém, a graça para que a lei se cumprisse, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu, Mateus 5 versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Amada Igreja do Cristo, pois a graça não veio invalidar a lei, a diferença entre a lei e a graça é que veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Igreja de Cristo, qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 versículo 4. Por isso, amado irmãos, todo pecado do menor ao maior é grave, pois está escrito: um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5 versículo 9. O pecado contamina as vossas vestes, e ninguém poderá entrar contaminado no reino dos céus, pois a Escritura diz em Apocalipse 21 versículo 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Igreja de Cristo, todo pecador será deixado para fora no grande e terrível dia do Senhor. Diz o Senhor na Escritura: será algo repentino, como a vinda de um ladrão. 1 Tessalonicenses 5 versículo 2. Porque vos mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Parte A. 2 Pedro 3 versículo 1. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Paulo exortou ao povo de Éfeso dizendo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5 versículo 14 ao 18. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um, a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Marcos 13 versículo 32 ao 37, Ó Igreja do Cordeiro, desperta ó tu que dormes e vigiai, o arrebatamento está às portas, eis que esta é a última hora, enquanto há tempo diz a Escritura lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te, hei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículos 5 ao 7, O Senhor quer santidade em toda maneira de viver, santificação de espírito, alma e corpos. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Líderes e pastores como as ovelhas se santificarão segundo as Escrituras. Se não há quem pregue a verdadeiro evangelho, que consiste no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3 versículo 4 Parte B Pastores e líderes, o Senhor os deu por atalaia de sua igreja, e vos tendes desprezado alguns atos pecaminosos, por serem pecados pequenos, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5 versículo 6. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu livraste a tua alma. Ezequiel 3 versículo 28 ao 21. Muitos temem de pregar o verdadeiro evangelho e misturam a verdade com a mentira. E isso contamina a mente, pois está escrito 1 Coríntios 4 versículo 4. Esse evangelho de portas largas, cega porque não traz luz, mas sim trevas que cegam o entendimento por meio do pecado. Jonathan Edwards disse: Pastores e líderes pregam como o Senhor Jesus, os apóstolos e os profetas pregaram, sem medo e temor de falar a verdade, porque está escrito: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pôde fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10 versículo 28. Muitos de vos já não pregam o verdadeiro evangelho, não pregam acerca da santidade do Senhor. A Escritura expressamente diz em João 6, que o Senhor pregou um duro discurso muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pôde ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, quereis vos também vos retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Na revelação dada pelo Espírito Santo, eu entendi que o duro discurso do Senhor é a verdade, e a expressão de Simão Pedro: tu tens as palavras da vida eterna, e eu aprendi que somente a palavra verdadeira pode gerar ou produzir vida eterna. Se um duro discurso traz vida eterna, porque hesitam em exortar e ensinar as ovelhas que o Senhor vos confiou, até que o Senhor venha, e preste contas convosco? O Senhor perguntou a Simão Pedro, e hoje pergunto-vos: tu me amas? Tu me amas? Se me amas, cuida das minhas ovelhas, como eu tenho cuidado de vós, pois eu, o Senhor, paguei um preço muito alto por essas ovelhas que vocês trocam por coisas deste mundo que me aborrece. Não ensinam o verdadeiro evangelho porque têm medo que as igrejas fiquem vazias, pois isso trará pouco mantimento. Fazem dos seus estômagos seus deuses. O Senhor disse nas Escrituras que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. João 4 versículo 34. Isso também tem de servir para vocês, pastores e líderes. Para o Senhor melhor é qualidade do que quantidade, porque haviam 70 discípulos, porém só 12 restaram, e o Judas Iscariotes teve mais amor pelo dinheiro e luxúria que isso o levou à condenação. O Senhor lhe pegou segundo as suas obras. Isso também acontecerá a vós se não mudardes o jeito de apacentar o rebanho de Deus, pois haverão de prestar contas, como diz em Mateus 18 versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E cada um será pago segundo o número de ovelhas que tiver, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12 versículo 48, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10 versículo 31, pastores e líderes do Senhor brada para que preguem verdade sem acrescentar um tio, porque está escrito: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente: cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 18 ao 20, os pastores e líderes já não pregam sobre a santidade do Senhor, porque acham desnecessário, optam em deixar assim as ovelhas, sujas e imundas com os adornos deste mundo, as joias do Egito que são abominações ao Senhor, e a culpa não é só dos líderes e pastores, as ovelhas já não querem ouvir o verdadeiro evangelho pois condenam o mundo que eles amam. Igreja de Cristo, vocês adulteram a semelhança do vosso Senhor, parecendo com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constituía-se inimigo de Deus. Os adornos e enfeites que usam em vossos corpos desagradam a Deus, pois não vêm da vocação do Espírito de Deus, porém do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é o Espírito Santo na pessoa de Senhor Jesus Cristo, noiva do Cordeiro. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
e a vossa vã maneira de viver mostra a vossa falta de amor pelo Senhor. Se amardes o Senhor, guardareis os seus mandamentos. Aquele, porém, que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, este é o que ama o Senhor. Quem não ama o Senhor não guarda as palavras do Senhor. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Estão se adaptando com o mundo e normalizam tudo, e não só mudam a si mesmos, como também querem mudar a casa de oração, levando as coisas do mundo dentro da casa do Pai. Querem que a igreja evolua como o mundo tem evoluído, pois a evolução do mundo e da ciência tem destruído o mundo, e querem modernizar a igreja. Mas a Escritura expressamente diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13 versículo 8, Deus é imutável. E não é Deus que deve se adaptar aos vossos padrões estabelecidos, porém vos sois sujeitados a fazer a vontade dele, pois ele é Senhor e você é servo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu Senhor. Mateus 10 versículo 24, Igreja de Cristo, o mundo não pode amar o que não lhe pertence. Se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15 versículo 18 ao 20, diz o Senhor: não me escolhestes vos a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vos conceda. Senhor vos escolheu do mundo para dar-lhes muitos frutos, para que por vos e da vossa vida, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vos glorificado, e vos nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1 versículo 12, mas vos tendes feito de maneira erra, entristecendo o Espírito Santo de Deus, que habita em vos, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4 versículo 30, Deus te tirou do mundo, mas permitiu estares lá para dares testemunho dele. Lembra do José no Egito? O Egito na revelação da Bíblia é o mundo. José estava no Egito, porém o Egito não estava em José, porque não foi José governado pelo Egito, porém foi o José quem governou o Egito. Deus deu domínio ao homem por todas as coisas. Gênesis 1 versículo 28, porém o pecado tirou esse domínio, mas pelo preço da cruz nos foi dado o domínio novamente pelo Espírito Santo. Se pois o Espírito de Deus habita em você, como não tendes domínio de ti mesmo, e entregando-se à vaidade, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Salmos 24 versículo 3 ao 6, Igreja de Cristo, se o mundo te domina, é porque você saiu do mundo, porém o mundo não saiu de você. A vaidade do mundo está em vossos corações, e isso contamina a vossa alma. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15 versículo 15 ao 20, o Daniel foi fiel ao Senhor, mesmo estando em Babilônia, e não quis se contaminar com os manjares de Babilônia, pois isto mostrava a sua fidelidade com o Deus de Israel ao qual ele servia.
E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Daniel 1 versículo 5 ao 16. A comida da Babilônia parecia saborosa, mas não poderia os deixar saudáveis, pois as coisas do mundo parecem ser boas e saborosas, parecem doce ao paladar, mas se tornam amargos para o ventre, como está escrito: e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E eles não só rejeitaram os manjares da Babilônia, mas como também o nome do Senhor foi glorificado em Babilônia por meio deles. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei.
Respondeu e disse eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de Babilônia. Daniel 3 versículo 15 ao 30. Assim como por meio de seus atos o Senhor foi glorificado em Babilônica, pela vida reta e suas boas obras diante do Senhor, o Senhor quer ser glorificado na vida de cada crente, porque está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5 versículo 14 ao 16. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos deixeis dos prazeres carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vos observem. 1 Pedro 2 versículo 12, como será glorificado o nome do Senhor entre os gentios por meio de vós? Muitos não glorificam a Deus pelo comportamento do povo de Deus, e nisto é desonrado nosso Senhor por vos, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2 versículo 24, o Senhor requer de nós uma santidade de espírito, alma e corpos, porém muitos rejeitam a santidade do corpo, mas a Escritura expressamente diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 versículo 23. Nessa exortação Paulo ensinou ao povo de Tessalônica que a verdadeira santidade começa de dentro para fora. Muitos pensam que a santidade é somente por dentro, num coração puro, mesmo se fosse apenas por dentro. A Escritura diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15 versículo 18 ao 20, se vos tendes um coração puro, como poderá a vaidade do mundo dominar os vossos corpos, se o que está por dentro é o que é manifestado fora? Se pois os vossos corações fossem puros, os vossos corpos não estariam corrompidos pelo mundo. Pedro narrou dizendo: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. 1 Pedro 3 versículo 3: Vós sois semelhantes quando estáveis no mundo. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada, ao espoja douro de lama. 2 Pedro 2 versículo 22: Será que vos nunca vomitastes o mundo? Ou o mundo sempre permaneceu em vós? Vos nunca saístes do espojadouro de lama, ou sempre que saias da casa do Senhor voltastes ao espojadouro de lama? Apenas reduziram um pouco de pintura no rosto para não escandalizar. Melhor seria deixar por completo do que minimizar essa terrível abominação diante do Senhor. Malaquias disse então: Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3 versículo 18. O profeta Isaías repreendeu o povo de Deus, dizendo ainda mais o Senhor: Porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e, quando andam, como que vão dançando, e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e, por cinto, uma corda. E, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e, em lugar de veste larga, cilício. E queimadura, em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes, na peleja. E as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. Isaías 3 versículo 16 ao 26. Pois não é o jeito que convém às filhas de Sião apresentar-se. Paulo narrou ao Timóteo, dizendo que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo 2 versículo 9, em Gênesis 35 versículo 2 ao 5, o Deus mandara a Jacó a Betel levantar um altar. E diz assim a escritura depois: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Povo de Deus, eis que esta é a última hora. Purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Mulher não deve usar a roupa de homem, nem homem a de mulher, pois é abominação ao Senhor. Não haverá trajó de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto abominação é o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 22 verso 5, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque, qualquer que faz isto, abominação é o Senhor teu Deus. Deuteronômio 7 versículo 26, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é.
assim como ela não pora sobre o templo do Espírito de Deus, que habita em vos algo abominável. Muitos usam tais coisas e acham boas e normais. Porém, assim diz o Senhor: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal. Que fazem da escuridão luz, e da luz, escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce, amargo. Isaías 5 versículo 20, a santidade não obra apenas nas vestimentas, mas como está escrito: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19 versículo 25 ao 26, pastores e líderes, assim diz o Senhor: este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãs na fé. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Tito 1 versículo 15 ao 16, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7 versículo 21. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição aqui se refere ao caso de aceitarmos o Senhor Jesus e sermos a noiva do Cordeiro, sendo noivas mas apegadas às coisas do mundo. Nós nos constituímos prostitutas, pois traímos o Cordeiro, com o príncipe deste século. Sede virgens prudentes, e não tolas, não se prostituindo com as coisas que o Satanás oferece, pois isso é traição e traição é prostituição e isso desagrada ao Senhor. Cada um de vos saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 3 versículo 3 ao 7, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 versículo 14, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 versículo 57, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 versículo 9. Deus nos destinou para a salvação, porém os nossos atos são as que, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 6 versículo 3. A Escritura em Apocalipse denomina como o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 versículo 41, e não para os homens, porém está escrito: quem praticar o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3 versículo 8, que nenhum de vos padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4 versículo 15 ao 18, pastores e líderes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15 versículo 58, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
1 Timóteo 4 versículo 16, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vos todos. Amém. 2 Coríntios 13 versículo 11 ao 13, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Apocalipse 3 versículo 20, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículo 7, outra vez diz o Senhor: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3 versículo 21, Amém.